Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguir com o vídeo, quero falar com você aí que ainda não é inscrito, não conhece o meu trabalho. Quero pedir que você assista o vídeo. E se gostar, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. Se você não gostar também, não tem problemas. Compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora, bora de história? A caça do monstro. Jan Castell desceu do seu cavalo branco e da colina observou a aldeia vazia, da qual os seus habitantes tinham fugido apavorados. O vento de inverno soprava calando os ossos e o famoso caçador sentia frio, embora usasse um casaco grosso e o seu chapéu de bico enfiado até as sobrancelhas. Sabia que o machado que segurava na mão canhota de pouco lhe serviria contra aquele perigo letal. Para isso, amarrado à sela do seu equino, trazia 2 das melhores espingardas. Além de pólvora, continha dezenas de bala de prata que havia feito abençoar o seu padre confessor. E ele precisava do auxílio da religião para poder vencer aquela empreitada. A maior e a mais difícil de toda a sua carreira, pois o seu inimigo desta vez não era uma fera selvagem, mas um monstro do inferno, com aparência de um animal feroz. O caçador voltou a montar em seu cavalo e dirigiu-se para outra aldeia. Já à distância sabia que pelo menos ali não estaria deserto. Um punhado de aldeões aqueciam-se em torno de uma fogueira, acesa a poucos metros da enorme igreja. Quando Jan Castell chegou, eles reconheceram-no com alívio. Sua fama de herói precedia, e aqueles homens e mulheres assustados o consideravam o seu salvador. Contaram-lhe o que sabiam sobre a besta. Dizia-se que era como uma cria surgida do próprio inferno. Como descrevia o monstro as poucas testemunhas que, sem se tornar suas vítimas, o tinham visto. Segundo elas, era um ser enorme, com mandíbulas sedentas de sangue. Mas o traço que eles não podiam esquecer e que faziam os mesmos tremer de terror ao recordar, consistia naqueles olhos perversos de olhar gelado e pupilas avermelhadas que brilhavam na escuridão. Um par de olhos malignos que pareciam 2 lâmpadas que emitiam uma luz vermelha, realçando ainda mais a sua pele preta. Esse olhar diabólico paralisava as suas presas humanas, impedia as mesmas de escapar, deixavam-as inertes diante de suas implacáveis investidas. Durante as noites de lua cheia,
A força daquela criatura maldita atingia o seu auge, o seu ápice, e então ele saía do seu covil na floresta para caçar seres humanos. O drama causado por essa besta assombrada ocorreu na região de Gévaudan, na Occitânia, França, em pleno reinado de Luís XV. Quando muitos membros da comunidade francesa de Gévaudan, principalmente crianças e mulheres, foram mortos por causa do ataque de uma criatura desconhecida. As suas vítimas, que seriam contadas por centenas, embora haja alguma controvérsia sobre o número real, apresentavam sinais de mordidas e seus corpos eram normalmente recuperados em pedaços e ocasionalmente sem a cabeça. No início de 1765, realizaram-se as primeiras batidas na tentativa de capturar ou abater a besta, sem que essas batidas tivessem nenhum sucesso. Enquanto muitos diziam se tratar de um homem disfarçado de animal, continuava-se a somar mortos na conta da besta. Nessa altura, o estranho, e mórbido acontecimento teve o seu eco na imprensa e foi gerada uma cobertura dos acontecimentos no século XVIII para uma região rural tão distante da capital como era Gévaudan. Além disso, as notícias da incessante busca pelo assassino mortal encarregado de caçadores particulares chegaram à corte de Versalhes, que decidiu tomar cartas do assunto, enviando vários emissários com a missão de resolver definitivamente o problema irritante. Embora a coroa, a fim de calar rumores sobre a incapacidade de seus agentes, declarou oficialmente que a fera tinha morrido e o caso de Gévaudan estava finalmente resolvido. Mas isso não era verdade. As mortes violentas continuaram a acumular-se até o final do inverno de 1765. O horror acabou em uma tarde de vento, em que Jean Chastel, o melhor atirador da França, abateu com balas de pratas abençoada um monstro sanguinário. Texto de Gabriel Antônio Pombo. A caça do monstro. E aí, aterrorizados, vocês já conheciam a história da besta de Gévaudan? É uma história real com várias vertentes, várias versões. Mas o que ninguém pode negar é que até hoje ficaram marcas da história da besta de Gévaudan. Seria uma lenda? Uma história real? Eu aposto na segunda alternativa. E vamos para a próxima história de hoje? Até onde vai a dor de quem desiste? Ele era um homem comum, um daqueles rostos que passam despercebidos no meio da multidão, mas que carregavam um furacão por dentro. No silêncio do seu quarto, as noites eram longas e os pensamentos pesados. Ninguém sabia da angústia que o consumia. Aos
poucos ele foi se afastando da vida, se afastando dos amigos, se afastando da fé, até que um dia sombrio ele se entregou ao desespero e tirou a própria vida, se envenenando em um quarto da estalagem de Samaritana. Mas a morte do corpo não é o fim. A alma não se apaga como uma vela ao vento. Ao ser evocado no mundo espiritual, ele respondeu em tom quase delirante: Não, não estou morto, não. Eles dizem que estou morto, mas eu sinto tudo. O seu espírito permanecia ligado ao corpo em decomposição, preso ao instante do suicídio, vivendo e revivendo aquele momento com uma dor 1000 vezes maior do que a dor que o havia levado ao ato. Há vermes me devorando, arde em minha carne, eu grito, mas ninguém me ouve. Era o eco do remorso, o tormento da alma que fugiu da dor, mas encontrou uma dor ainda mais dilacerante. A morte não é fuga, é continuidade. O suicida da Samaritana não era julgado por Deus, não foi condenado por uma força superior, mas sim por si mesmo, pelas leis que estão impressas no fundo da consciência de cada ser. Seus gritos espirituais eram ouvidos pelos benfeitores e um deles, com voz firme e compassiva, lhe disse: Meu irmão, tu não fostes abandonado, mas é preciso reconhecer o erro para começar a sair das sombras. Ele chorou. Eu só queria que a dor parasse. Eu não sabia que continuaria. Eu não sabia. E talvez essa seja a frase mais comum entre os que escolheram esse caminho. A dor de hoje pode parecer insuportável, mas o espírito é imortal e a fuga só adia o processo necessário de cura. Não há julgamento, mas há consequência. E o maior castigo é o vazio de si mesmo. Se você que ouve essas palavras já pensou em desistir, saiba disso. Ninguém está sozinho. Mesmo nos dias mais escuros, há mãos invisíveis ao seu redor, espíritos de luz, amigos espirituais, emissários do amor divino, todos tentando te lembrar: a dor vai passar, a vida continua, você é mais forte do que imagina. A única morte real é desistir de si mesmo
E você, já conversou com a sua dor ou apenas tem fugido dela? Baseado no livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, capítulo 2, Vale dos Suicidas, o caso do suicida de Samaritana. Aterrorizados, esse aqui me colocou para pensar. Lembrando aqui que o intuito do canal não é mudar religiosidade nem a fé de ninguém. Eu trago aqui conteúdo para entretenimento e para mais conhecimento. Eu achei esse texto interessante de estar trazendo aqui, que é sobrenatural, sim, e é de terror também. Imagine-se preso no seu próprio corpo, sentindo os vermes te devorarem. E saber que isso pode ser real. Eu acredito que seja real, que a vida não acaba aqui, mas essa é só a minha opinião. E aí, o que vocês acharam? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E vamos para a próxima de hoje. A bota saliente. Acostumado já com relatos de boto, não é? Então fique esperto com a bota. Ela suga até a alma do caboclo, deixando ele todo aru. Tinha um sobrinho meu que morava em certa localidade, que se ele não se muda de lá, tinha morrido. De noite a bota vinha e se transformava na mulher dele. Mas não era para assombrar ele, não. Era para fazer enxerimento. E faziam mesmo. Rapaz, mas a Carmina tá demais de cheirosa. Eu nunca que nem vi esse tal perfume novo, dizia ele no pensamento. Ele olhava e era Carmina, a mulher dele, na rede com ele. Tá até fazendo uns caqueados diferente. Aí ele fazia tudo com ela na rede. Mas quando era de manhã, acordava mufino, avoado e nem fazia mais caso da mulher. E todo dia era assim. A mulher vinha, pulava para a rede dele e rolava lá o enxerimento. E foi assim por uns 15 dias. O pobre já estava amarelo e desempombalecido. Quando foi um dia, Carmina disse assim: Carlinho, tu não faz mais questão de mim? E ele disse assim: e pequena, todo dia tu tá na minha rede de noite? Eu não. Sempre eu te espero na minha e você não vem. Não é possível. No começo ele achou que era brincadeira da mulher, mas como viu que o negócio era sério, foram os dois falar com o pajé. Naquele tempo não tinha esse negócio de psicólogo e nem de médico para doido. Tudo era com o pajé. Aí o pajé deu o diagnóstico. Olha, meu amigo, o senhor está amaldiçoado por uma bota. E escute o que eu estou lhe dizendo. Se o senhor não se arribar de lá, não picar a mula, vai acabar morrendo. No ato da saliência, ela suga toda a sua energia.
Aí foi que o casal, na mesma hora, fez a mudança, assim, ó, na pressa, antes de chegar à noite. Foram para o outro igarapé, muito distante dali. Foi aí que ele finalmente se recuperou. Com 15 dias, a bota não apareceu lá e já ia pulando na rede dele. A Carmina viu a presepada e deu um grito. A bota era igualzinha a ela. Já pensou? Parente? Ver alguém igual e nem é irmão gêmeo? Diz que imitava até a celulite. Só sei que a bota pulou pela janela com mais de 1000 e só se ouviu o tibum na água. E daí tiveram que se mudar para a cidade de Barcarena, para o centro mesmo, longe da água para poder se livrar da bicha tarada. Relato de Francisca Dias por Paravisagento. Já pensou que situação? A bota ia sugar até a alma do ribeirinho? Gente do céu! E eu que achava que só tinha o boto, hein? Olha, esse negócio de sobrenatural cada dia me surpreende um pouco mais. Eu, hein? Bora para mais uma história? O Carneirinho Maldito. As 3 irmãs bateram perna varando a noite e toparam com um filhote desgarrado do capiroto. Tava carente, doido para virar pet. Em um bairro pouco povoado de Surrey, minha mãe passou por um perrengue com as suas irmãs no ano de 1950. Depois de jogarem conversa fora e perderem a hora em casa de parentes, elas perceberam que já havia passado das 6 horas da noite e já estava escuro. Andaram por um caminho longo, com poucas casas e muito mato, que parecia se fechar sobre elas como paredões de um labirinto. Quando avistaram um animalzinho solitário e indefeso, bem à beira do caminho. Sentiram um arrepio. Com a lanterna, focaram nele e viram que era um carneirinho, pequeno e fofinho, de uma brancura sinistra. Elas se admiraram tanto dele que começaram a mexer com ele. E logo o carneirinho começou a segui-las como um filhote indefeso e mimado. Mas havia algo de errado naquele animal. Algo que fazia com que elas se arrepiassem. Elas foram andando, mas ouviram um barulho estranho vindo atrás. O trote de casco pesado quicando o chão. Quando olharam para trás, viram um bode branco, enorme, com grandes chifres que soltou um berro dos infernos. Um som que fez elas botarem o coração pela goela. O bode disparou atrás delas, com olhos que pareciam queimar em fogo e também em raiva. Na correria, elas focaram a lanterna para trás e viram o carneirinho fofinho. Mas quando tiravam a lanterna, ele se transformava em um imenso bode medonho, com 2 cornos compridos. Focavam a lanterna, era o carneirinho. Tiravam a lanterna, era o bode. Fizeram isso diversas vezes, sem acreditar naquela mágica macabra. As 3, desesperadas, entraram na primeira casa que viram aberta, que era de um pessoal fazendo coroas de defuntos. Elas invadiram a casa e fecharam a porta. O pessoal se assustou, sem entender, né?
o bode deu poderosas chifradas na porta, que estremecia tudo. Foi um terror que parecia não ter fim. O bode rodeou a casa, chifrando toda a parede com um berro que mais parecia uma risada demoníaca. A casa de madeira sacudia, parecendo que ia desabar, e as três se agarraram uma às outras, aterrorizadas. O povo da casa deu as mãos e fizeram uma corrente de oração, até que tudo ficou em silêncio e o bicho sumiu, deixando um suspense pairando no ar. Um senhor corajoso daquela casa foi o primeiro a sair na rua. Estava tudo quieto, e ele chamou as três e teve a coragem e a gentileza de acompanhá-las até suas casas, com uma expressão escabriada, né? Nunca mais elas andaram depois do pôr do sol por aquelas bandas, com medo de encontrar novamente o carneirinho maldito. Quando os ponteiros do relógio de Surrey apontavam às 6 da noite, ninguém mais andava pelas ruas. Era quando o terror ficava à espreita e o bode grande era o menor dos problemas. Relato de Dani, por Paravisagento. Eita, que situação! Já se imaginaram no lugar dessas três meninas? Você aponta a lanterna, é um carneirinho. Tira a lanterna, é um bodão. Ai! E aí, já ouviram histórias parecidas? Se sim, comentem aí na área destinadas aos comentários. Ou melhor, envie para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. Aliás, você pode enviar seu conto, sua história, seu relato, sua experiência com o sobrenatural. Será uma honra para mim narrar aqui para todos que por aqui passarem. Se você não é inscrito e ficou até o final, aproveite a oportunidade e se inscreva no canal. Rimou, hein? Peço a todos que não saiam do vídeo sem deixar o seu like, isso ajuda muito. Você pode também compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Assim, mais pessoas virão para ouvir as nossas histórias de arrepiar até o pelo do sovaco. E aí, quer continuar a receber notificações do canal? Então faz assim, ó. Vai lá no sininho das notificações e ative a opção todas. Aí sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, ó, de pronto você vai ser notificado. E o mais importante, né? Voltem. Voltem sempre. E eu estarei sempre aqui, ó, esperando por vocês com histórias, como eu já disse, de arrepiar. Agradeço a todos que de alguma maneira me ajudam desde a criação até a divulgação do meu trabalho. E principalmente quero agradecer a cada um de vocês aterrorizados por não soltarem a minha mão e estarem sempre aqui comigo nessa caminhada que é cheia de surpresas, porém maravilhosa. Bem, meus amigos, por hoje é só. Obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e até a próxima!